Deus abençoe, bom dia. Que Dios les bendiga grandemente en esta mañana. Que Deus os abençoe grandemente nesta manhã, Glorificar a Dios onde podemos y glorificar a estar preparados Deus para recibir su palabra. e estar preparados para receber sua palavra. Apocalipsis 8, Apocalipse 8 nos diz: cuando abrió el séptimo sello, havendo aberto o sétimo selo, se hizo silencio en el cielo, se fez esse silêncio Como no por meia céu hora. quase por meia hora. silencio en el cielo. Silêncio no céu. ¿Qué era lo que ocasionó ese silencio? O que ocasionou esse Apertura del silêncio? séptimo sello. A abertura do sétimo selo. Ahora, cuando uno abre un regalo, Agora, quando a gente abre um presente, no se queda callado, não fica calado, se goza, se alegra, se aviva. fica Se avivado, regocija. fica regozijado. Pues allá había silencio cuando Pois estaba lá havia siendo abierto el silêncio séptimo sello. quando Pues acá estava sendo aberto o sétimo hijos de selo. Deus Mas aqui estarían en un avivamiento estariam Em em um regozijo. avivamento, em alegria, porque estaba siendo abierto, um regozijo, Esse mistério. porque esse mistério estava sendo aberto, no había sido abierto que não tinha sido aberto por nuestro hermano Branham. por nosso irmão Branham. Él dice que el ángel me mostró 6 sellos. Ele disse que o anjo não me digo mostrou nada do 6 sétimo. selos, mas não falou nada do sétimo. El séptimo sello O sétimo selo, sabemos que es la venida del Señor. sabemos que é a vinda do Senhor. Y él nos decía en repetidas ocasiones E em repetidas vezes Desde a ele primeira nos mensagem dizia, que predicou desde a essa série primeira mensagem desta série que ele pregou, essa série qual dos começou selos, a com qual Deus em começou simplicidade. com Deus em simplicidade. y nos dijo que sería E nos sencillo. disse que seria simples. Y nos dijo que si no vigilábamos, E nos disse que se não nos vigiássemos, pasaría por alto. passaríamos O sea despercebidos. que la forma en que Dios estaría cumpliendo el Ou séptimo seja, sello a forma que Deus estaria cumprindo o sétimo era de selo una forma era de uma que forma el mismo pueblo no se lo esperaba. que o próprio povo não esperava. Era algo que nadie sabía cómo iba a ser. Era algo que ninguém Nadie puede sabia decir, como esto es seria. así, esto es así, esto es Ninguém poderia dizer Ou isso é eu assim, isso é esperarlo assim, isso é desta assim, forma, ou eu vou desta esperar forma. desta forma, desta forma e desta Nadie, forma. porque se Ninguém, aún el mismo Señor dijo, porque "Ni se hijo até o sabe". próprio Senhor disse, nem o Luego, filho cuando sabe. fue glorificado, Depois, ahí sí. quando foi glorificado, aí sim. Ni sabia Mas ele. antes, nem ele sabia. Qualquer pessoa não podia dizer Assim nesse que tempo, qualquer pessoa sabemos como não vai poderia dizer a nesse cumprir tempo, esse sétimo sello. sabemos como vai se Porque cumprir o nadie sétimo sabia. selo. Porque Para ninguém empezar já sabia. por aí. Para já começar por aí. Não pode a pessoa dizer isso, A pessoa não pode dizer isso. porque o sétimo sello Porque o sétimo seria selo dado a conhecer seria revelado com seu cumprimento. com o seu cumprimento. Cumpriendo o sétimo sello, O sétimo era selo como se iba se cumprindo, a conhecer. sendo cumprido, essa seria a forma E que irmão iriam William também conhecê-lo. E também o irmão William nos dizia, Si no vigilamos, se não vigiarmos, nos pasará por alto. nos passará despercebidos. Ahora cualquier persona puede decir, pero si yo estoy viéndolo ahí, ¿cómo se me va a E pasar qualquer por pessoa alto? pode dizer, mas se eu estou vendo aí, como eu vou passar despercebido? Uno de los camarógrafos, Um dos câmaras, cuando estaba allá en el auditorio, quando estava lá, Justamente quando foi eu estava lá no na mensagem que auditório, pusimos exatamente ele foi na mensagem que colocamos na sexta-feira. el mismo que estaba enfocando la cámara, O mesmo que estava focando a me câmera, me ele dijo, escreveu "Mira, para yo mim e ese disse, día decía, olha, nesse dia eu "Pero es que dizia, yo veo que él está hablando de otro. mas aqui eu vejo que ele está falando de outro. Señor, ¿cómo voy a estar pensando yo así? Senhor, como eu vou estar Ele pensando escreveu. assim? Ele escreveu para mim. Pero y vuelve a decir que Mas volto a estaremos dizer, viendo esa piedra venir. voltou a dizer que estaremos vendo essa pedra vir. Señor, ayúdame, porque esto, Senhor, me ajuda, yo puedo ver ahí que él porque aí Não eu está posso falando ver de si que ele mesmo. não está falando de si mesmo. es como Isaías. É como Isaías, Vean, vejam, él habló ele como falou si estuviera hablando de él. como se estivesse falando dele. Cuando habló en el capítulo 61, Quando falou el no espíritu capítulo del 61, Señor, de Jehová está o sobre mí. Espírito de Jeová está sobre Não é. mim. Él está hablando de él mismo.
No puede Jesús coger esa escritura, Não, tomar ele esa está falando escritura dele y mesmo. Jesus não pode hacerla pegar essa parte escritura de e él. torná-la parte dele. Ahora vean que a medida que ya se va acercando ya Agora vejam que à medida que vai se el momento aproximando desse cumprimento, o momento porque esse desse sétimo cumprimento, sello porque viene o sétimo selo anunciado desde el principio, vem sendo anunciado desde o princípio, desde o Gênesis diz. ya cuando va llegando ya a la etapa de su cumplimiento, E quando já vai chegando a etapa do seu cumprimento, vejam ahí en los sellos él dice que o irmão Branham aí nos selos ele diz a él, o sea, a ese que él está que precursando, a ele, a esse que ele está precursando, a ele lhe convém crescer. Mas anos lo atrás, encontramos en el Cairo vemos ele no Cairo. para ir a Israel, O encontramos no Cairo já para ir a Israel, porque ele pensava que era ele. y ya cuando va acercándose más el tiempo de su cumplimiento, E quando vai mais vemos aproximando los mais o mensajes del tempo hermano do William, y cumprimento, también hablaba, vemos nas mensagens do irmão William, ele também Como se falava fora ele. como se fosse pero ele. ya para ese tiempo de ir terminando Mas já él para esse su tempo ministerio, dele ir concluindo o seu ministério, ya entonces va marcando ya más então claramente, vai marcando aunque com no mais abierto, clareza, mesmo que não abertamente. estén pendientes, estén velando, Estejam atentos, para estejam que não se lhes vigiando para que não lhes Quando passe. leal. Y ya luego decía, Quando vermos. bueno, he sido enviado de la E presencia depois de Dios dizia, para esta eu buena fui nueva. enviado da Ahí está presença de hablando Deus un para poquito dar más essas claro. boas novas. Aí ele está falando um pouquinho mais claro. Y hasta que Dios se lo llevó. Até que Deus o levou. Cuando Dios culmina la obra con un mensajero, Quando Deus y se lo termina a lleva, obra com o mensageiro e o leva, los escogidos de Dios tienen que entonces buscar, então os escolhidos de Deus têm que procurar o próximo. porque siempre ha sido así de edad en edad. Porque sempre foi assim, de era em era e de dispensação em dispensação. Y ese avivamiento, ese regocijo E esse avivamento, esse que el pueblo regozijo de Dios tiene hoy, que hoje o povo de Deus tem, en este día en el cual estamos viviendo, nesse dia no qual estamos es ver vivendo, todo lo que ellos hablaron, é ver tudo o que eles falaram, que sería el cumplimiento de su venida. que seria o cumprimento de sua Es una vinda. bendición grande, É uma grande es un bênção, privilegio grande, é um grande privilégio. que todo lo que los profetas desearon ver, Que oír, tudo que os profetas palpar, desejaram ver, ouvir, y que a nosotros palpar, Dios por su misericordia e su que gracia, a nós, Deus, por sua nos graça e haya misericórdia, permitido verlo. nos tenha permitido Y uno ver. dice, E a gente fala, ¿por qué dice así? Porque no todos lo ven. por que diz assim? Porque nem Y todos cuando uno veem. puede ver E quando a gente pode ver que otros no lo ven y uno sí. o que outros não veem e a gente sim, então isso enche a gente de alegria. Gracias, Señor, soy uno. Graças, Senhor, eu sou um dos que deveria, Cumpliendo esa promesa. dos que deveria, La cumprindo palabra essa promessa. bienaventurado es grande. A palavra bem-aventurado é Somos grande. bem-aventurados. Somos Que bem-aventurados podemos recibir que lo que podemos prometió. receber o que ele prometeu. Y que es el pueblo que no dejó caer en E tierra que las palabras somos o povo del que não deixou precursor. cair por terra as palavras do Y es el precursor. pueblo con el mensajero que ha E é o vindicado povo que el reverendo com William o Marion mensageiro que vindicou que o reverendo Foi William o Branham precursor foi o Branham precursor de la segunda venida da del segunda Señor. vinda do Senhor. Porque él dice que el mismo Señor cuando apareciera Porque ele disse que o próprio Vindicaria Senhor, quando aparecesse, que ele, vindicaria en realidad era que, em el realidade, precursor de su ele venida. era o precursor de sua vinda. Y como el mensajero y el mensaje es lo mismo. E como o mensageiro e a Aqui mensagem temos a mensagem são o mesmo, aqui temos do a mensagem do precursor. De lo cual, así como Jesús buscaba en las escrituras Que assim como Jesus procurava nas y las Escrituras, traía a vida, hablándolas, buscava as Escrituras E e dizia, as trazia à vida "Hoje se falando, cumpriu e dizia, hoje se Escritura, cumpriu essa Escritura, esta Escritura, essa Escritura, essa Escritura. las traía a vida. As como? trazia à vida Hablando como? Falando. El instrumento O instrumento de lo qual falando. essa Escritura O hablou. instrumento do qual E essa aí Escritura falou. cobra vida, E aí já Porque ganha vida. habla, se mueve, Recebe mira, vida. Porque oye, fala, move, palpa. olha, palpa. Ya no es una escritura muerta, Já não é uma Quiere ser escritura uma escritura morta. vida. Já se torna vida. uma escritura viva, de Y esa vida. escritura, al ser hablada, E essa escritura, ao ser falada, produce un efecto produz um en el efeito que la escucha, no que a escuta. porque toda palabra tiene que ser hablada.
porque pronunciada, toda palavra tem tiene que que ser haber unos falada, oídos para oír, pronunciada, e tem que ter ouvidos para ouvir, receber e crer. y ser parte esa persona de esa escritura y decir, E essa "Esto pessoa yo lo ser creo". parte dessa escritura Y e ahí esa dizer, isso escritura eu creio. empieza E aí, esa labor essa escritura milagrosa começa esse en la trabalho persona, milagroso na pessoa. y empieza a orar. E começa a trabalhar. Esa obra por 2000 años fue hecha Essa obra foi feita por 2000 anos, el mensaje del Evangelio de la Gracia, en la dispensación de la gracia, com a mensagem do Evangelho da Graça, na dispensação da graça, de redención en la cruz del Calvario. que com hizo essa el obra de Señor en su redenção na primera cruz do venida. Calvário que o Senhor fez em sua primeira vinda. Y por cuanto a las bendiciones de la E por dispensación de quanto la gracia, às bênçãos da dispensação da graça, todo aquel que creía todo aquele que cria en ese mensaje nessa mensagem as obtinha. y no se podían agarrar cosas de la dispensación E del não reino podiam pegar coisas e da passá-las dispensação do reino a la dispensación e de la gracia. passá-las à dispensação da Pero graça. fíjense que los pertenecientes a la dispensación Mas del observa reino, que os que pertencem sim, à desfrutam dispensação do dessas reino, sim, bendições. desfrutam Nós temos dessas desfrutado. bênçãos, as temos las desfrutado, hemos tenido, porque- as temos porque obtido. Por quê? hemos creído As temos obtido. en el E por sacrificio quê? Porque temos crido no de expiación sacrifício por nuestros pecados, de expiação pelos nossos en el pecados, cumplimiento de su primera venida. no cumprimento da sua primeira Hemos nacido vinda, de nuevo, e temos hemos nascido de obtenido esse novo, corpo teofânico, temos recebido esse corpo y ahora teofânico, estamos para recibir esa doble e porción, agora estamos já que es por el cuerpo receber eterno essa y dupla porção, que é o que corpo es eterno e en la glorificado, dispensación de la gracia que se obtiene, que é en na la dispensação da del graça, reino que se obtiene. que é na corrijo, é na Agora, dispensação do reino que se vejam obtém. algo. Agora, vocês vejam, El sábado ayer se habló algo de ontem sábado foi falado algo cuando de le digo João, que si yo quiero que quede, quando ele falou, o que te importa se eu quero que que eu ele venha. fique até que eu venha? si Jesús decía allí Se ali que Jesus Juan dissesse no viera muerte que João não visse morte y que quedara vivo, e que ficasse vivo, tenía que darle un cuerpo glorificado, teria que dar um eterno, corpo glorificado e eterno, porque eran 2000 años. porque Y seriam 2000 anos. la muestra de que el cuerpo que vamos a E recibir a mostra de que o Não. corpo que vamos receber iba a ponerse viejo, não ia ficar ni iba a velho, envejecer, nem ia ni iba a envelhecer, morir. nem ia morrer. Eso será en el milenio. Isso será no milênio. Jesús se adelantaría y Jesus adiantaria estaría mostrando entonces e então estaria que luego de mostrando 1000 años que iban a depois de pasar 1000 1000 anos años más, iam passar iba 1000 a anos mais permanecer ese cuerpo intacto. e esse corpo ia permanecer intacto. Pero fíjense que él lo cumplió. Mas observa que ele En la cumpriu parte espiritual. na parte espiritual. Transportó a Juan, Transportou a E o João levou ao e o dia do levou Senhor. ao dia do Senhor. lo llevó a este día. O trouxe a esse dia. Juan representa el mensajero y la iglesia. João también. representa o mensageiro e a igreja também. Ahora, como eso no podía ser Agora, como isso realizado en não la podia dispensación ser de la gracia, realizado na dispensação da graça, y Jesús allí e ali no Jesus vino para hacer la obra de reclamo. não veio para fazer a obra de reclamação, Él vino para redimir. ele veio para redimir. Y aunque él sí hablaba eso, E mesmo que ele sim falava isso, Dios iba a honrar esa palabra. porque mesmo que Dios se ele estaba falasse en el isso, verbo, era la Deus ia palabra. honrar essa palavra, porque E Deus recordem estava que nele, ali era o verbo, a palavra. E Tenía recordem el que cuerpo ali glorificado, porque eso fue después de já la tinha o corpo resurrección. glorificado, porque isso foi depois da Él ressurreição. sabía que eso no lo podía hablar. Ele sabia que não porque poderia eso falar sería isso, en su segunda venida, porque isso seria em sua segunda vinda. lo cual en el cumplimiento de su venida, Que Aí no sim. cumprimento de sua vinda, aí sim, aí sim, él dirá, ele que dirá: si yo quiero que ellos o queden, que te importa se eu quero que eles Vivos, fiquem vivos, sem ver morte. sem ver morte? vean cómo las escrituras Viram como as escrituras llegan a cumplimiento chega de un momento a otro. a cumprimento de um momento Y a ahora outro. sí, es que habrá un pueblo E agora sim, que que no haverá verá um povo muerte, que não verão morte, será transformado, será transformado, será raptado. será raptado. Y vean ustedes más adelante, E vocês vejam, vemos a ese caso que siempre mais mencionamos, adiante, vemos esse caso que sempre irmã mencionamos, da irmã Ratinrai. cómo a ella
se le dio autoridad como foi dado a ela a autoridade para hablar lo que ella quisiera. para falar o que ela quisesse. Y Dios le iba a conceder eso. E Deus lhe ia Si conceder ella isso. decía, yo quiero que mis hijos Se ela permanezcan vivos, dissesse, eu quero que meus filhos permaneçam vivos, sin ver muerte, sem Dios ver tenía que morte, honrar eso. Deus teria que honrar isso. Pero por cuanto estaban en una dispensación Mas por quanto en estava donde no era em uma dispensação la obra de reclamo, que vean que Dios onde não era a obra de reclamação, então veja que Deus não tornou isso consciente à irmã. eso es grande, hermano. Isso é grande, irmãos. Él sabía Deus não fez isso consciente à irmã. Ele sabia que ela não ia pedir algo mais além do que estava permitido na dispensação da graça. y vean ustedes, E vocês ella vejam, pidió lo más grande ela pediu o maior que se podía pedir en esa que dispensación, se podia pedir el nuevo nacimiento. naquela dispensação, um novo nascimento, Ella um corpo creó teofânico. esos cuerpos teofánicos. Ela criou esses corpos teofânicos. Ahora, ¿cuánto más? Quanto mais agora, Eso no aviva a usted el corazón. isso não aviva o seu coração? Por eso es que hay avivamiento en el pueblo. Por isso que tem Porque avivamento cada no vez que povo. conocemos las Porque promesas de la dispensación del reino, cada vez mais que eso conhecemos nos aviva más. as promessas da dispensação do reino, isso nos aviva mais, nos alegra mais, gozamos mais. Oh, que bênção, que fruto! Esses frutos da terra prometida são grandes, No son algo pequeño. não são algo pequeno, são o máximo que um ser humano possa obter e que possa falar pela palavra. O que Adão tinha, Adão podia criar, Adão podia falar, isso é assim, isso é assim, isso é assim, e isso acontecia. Y eso es lo que está haciendo Dios consciente. E isso é o que Deus está tornando consciente aos escolhidos, Ellos sepan o colocar esa qual, palabra quando bien, eles souberem colocar lo bem cual essa va palavra, pero que muy bien, o que está indo muito mais que muito ahí sí bem, que Dios va a honrar esa palabra. assim, aí sim que Deus vai honrar essa palavra. En Hatirai, Se a honrou em la Hatinrai, honrará en usted. a honrará em você. Y ahora E agora, no es tan solo pedir não é somente por el pedir cuerpo teofánico. pelo um corpo Ahora usted teofânico. puede pedir por el cuerpo Agora você teofánico pode y por el pedir pelo corpo cuerpo teofânico glorificado. e pelo corpo glorificado. Dios al hermano Branham, Deus não todo disse, lo irmão que tú Branham, amas. todos os que você ama, Deus te os dará. Así que no hay limitaciones. Assim que não tem limitações nessa dispensação do reino. Todo, todo. Tudo, tudo, tudo é possível para os que creem. Não pode ser possível para os incrédulos, mas para os que creem, tudo é possível. Ou seja, que a abertura do sétimo selo é algo tão e tão grande, e tão grande, que ao mesmo tempo é tão simples, que aí as palavras podemos compreendê-las. E se não vigiarmos, passaremos despercebidos. Mas graças a Deus que estávamos vigiando, estávamos velando por essa abertura do sétimo selo aqui, em uma grande capa catedral. Como foi falado? Como foi profetizado? Nos foi dito que na capa estaria sendo trazido a revelação do sétimo selo, e é o que Deus está fazendo. Ele não saiu da palavra. Os que saíram da palavra são os outros, os manufaturados, os incrédulos, que ainda resta alguns por aí. Que Deus nos ajude, porque é um tempo muito, porém que muito delicado. E é o tempo onde cada um está se pondo na posição que lhe corresponde. E vocês vejam que para que esse título de propriedade esse indivíduo obtenha,
tem que passar por provas, por lutas. Ele não vai dar a espada a qualquer um. Ele sabe a quem dá-la, a quem entregá-la. Soube que a irmã Ratirai não ia falar outra coisa. Ele confiou nela. Ele confia em nós. Ele sabe que você não vai fazer uma loucura. Ele sabe que você, com isso, não vai dizer, deixa eu arrancar a cabeça daquele ali, porque eu não gosto dele. Não, um escolhido de Deus não tem esses pensamentos de assassino. Os únicos que têm pensamento de assassino, o único que tem é o diabo e os seus instrumentos. Nunca pense assim. Uma vez uma pessoa disse, não, se ele me disser que eu arranque a cabeça daquele, eu vou e arranco. Ele nunca vai falar isso. Assim que para de estar pondo palavra na boca de um profeta. Vejam, esse espírito não é de Deus. Por isso o título de propriedade está sendo dado àqueles que sabem usar a palavra, a espada, e saberão colocá-la bem. Porque é o tempo da palavra falada. E tudo que você fale, isso se lhe materializará. Porque somos crentes. E um crente tem esse poder. Por isso, quando você esteja passando por lutas, por provas, nunca duvide. Mesmo que as coisas vá ficando mais difíceis, fica orando, Senhor, eu estou clamando e cada vez mais a situação fica mais difícil para mim. Nunca lhe permita duvidar. Duvidar é incredulidade. Sempre continua crendo, 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 crendo. E quando se dá conta, quando se dará conta, tudo estará solucionado. E você dirá, por isso eu estava tão afligido. E veja como Deus me permitiu resolver tudo isso. Estamos em um tempo de prova, de lutas, de batalha. Mas estejamos tranquilos, porque nos foi dito que nós venceríamos. Portanto, se íamos vencer, olha, está tão difícil. Tu me disse que eu ia vencer. Mas não foi dito a você quanto você ia lutar para chegar aí. Assim que continue lutando, perseverando, crendo, pressionando, como o irmão Brás dizia. Pressione para que recebas a promessa. Assim que na abertura do sétimo selo, que foi em um dia como hoje, ali na oração, no início da oração tem uma parte que ele cita: o que tenha sede, venha a mim e beba. O irmão Branham a citou. E disse que esse foi um dos cultos mais maravilhosos que ele teria. Veja aí se é o sétimo selo. Assim, na oração. Agora, enquanto estamos de pé, Deus Todo-Poderoso, Autor da vida e dador de todo dom espiritual, estamos verdadeiramente agradecidos por esse momento tão maravilhoso e excelente de companheirismo em sua presença, o que será sempre demasiadamente importante em nossas vidas. E nunca esqueceremos durante todo o tempo que permaneçamos aqui. Te pedimos, Deus, que nessa última noite dessa série possamos recordar como foi as Escrituras quando Jesus ficou de pé no último e grande dia da festa e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Pai Celestial, minha oração hoje é que isso se repita nessa noite, que possamos ouvir a voz do nosso Senhor nos chamando à sua obra e a caminhar mais perto dele. Sentimos que já ouvimos sua voz na abertura desses primeiros 6 selos, e sendo que estamos no último dia e que o tempo está próximo, Pai, conceda essas bênçãos que temos pedido, no nome de Jesus Cristo, para a sua glória. Amém. Agora vejam, essa foi a oração a qual ele começou ali com essa mensagem do 7º selo, que hoje vemos em pleno cumprimento. Temos-nos aproximado à presença de Deus e não vamos sair daí. E não vamos nos desligar de sua presença. Sempre estaremos escutando sua voz pelo milênio e a eternidade. Que Deus nos ajude nesse dia, que seja um dia de grandes bênçãos e revelações, e que o que Deus já nos deu nos confirme mais e nos abra mais o entendimento, as Escrituras, para entender e compreender melhor o 7º selo. Possamos receber as bênçãos do 7º selo, possamos receber as bênçãos de sua vinda. E que cada dia estejamos cada dia mais perto dele, de sua presença. Que Deus cure todos os enfermos, espiritual ou físico. E que a palavra que os escolhidos de Deus fale, que sempre seja na perfeita vontade de Deus. E que Deus escute e faça, trabalhe, opere, e trabalhe essa palavra que o escolhido fale. Creia-a. Creia-a. Porque para el que cree, todo é possível. Creia, porque para o que crê tudo é possível. Que Deus os abençoe e os guarde. E que passem um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. E que nessa obra de reclamação que está sendo realizada, que Ele permita a você como escolhido, e que Ele, através de você, peça, lhe faça consciente tudo aquilo o qual você reclamar. Isso é uma obra que Ele está fazendo. Está pondo no consciente tudo o que corresponde a essa dispensação. Bem, Deus os abençoe e os guarde. E aí, na obra de reclamação, teria que falar, Pito me falou o tema. Veja, falamos dos escolhidos. Antes de ontem foi? Ou na quinta-feira? Isso foi um dia muito formoso, muito especial. Sabe que eu via vocês todos aí? Eu via como se todo o povo estivesse sentado e conversando assim com vocês. São os melhores momentos, assim de tu a tu. Não é que não seja, mas estamos falando assim dessa forma. Ou seja, não é que quando reunimos temos o culto e tudo, mas essas formas assim, informais, onde vai o R pela R, a R pelo L. Veja, a forma que Deus sempre fez as coisas é através do comum, do natural do povo. Assim foi quando ele começou no ministério. Me dizia que ele trocava o R pela L
E até muitos foram contra ele, começando no início do seu ministério, dos próprios dele. Ministros, irmãos. Não era possível que depois do ministério como o do irmão Branham fosse vir esse garoto. Em 74 ele tinha uns 34 anos, por aí. E ia estar falando de dispensação, dos trovões e de tudo isso. E tudo isso ele estava mostrando como seria mais adiante. Mas começou assim. Pessoas agarrando a esse ministério e pessoas atacando. Sempre é assim. E nesse tempo, vemos que se repete o mesmo. Como vai ser que agora esse garoto venha a dizer isso que está dizendo? Agora, veja como Deus escondeu esse mistério. Escondeu tão e tão bem que quando falaram a Jesus, você não tem ainda nem 50 anos e dizes que vistes Abraão? Veja como isso, tudo isso Deus cumpre nesse dia, no qual esse ministério já chegou a uma etapa madura, onde aí já tem experiência, madurez e todas essas coisas. E tudo que eles lhe disseram lá, vejam, então aqui os gentios, o que o povo hebreu fez com a primeira vinda, que a rejeitou, em sua segunda vinda, os gentios fazem o mesmo. Tudo corre paralelo. Tudo segue paralelo. Vejam, tem tantas coisas que se cumprem e estão se cumprindo, que lá na primeira vinda foi realizado e que agora no equivalente, então se pode ver tudo o que está acontecendo, porque vejam que o sétimo selo, que é a vinda do Senhor para a igreja, é a sétima trombeta, Moisés e Elias para Israel. Mas ao ter os ministérios de Moisés e Elias no cumprimento da vinda do Senhor e estar operando esse ministério aí, automaticamente, ao Apocalipse 11 se cumprir aí, então entra esse ciclo divino, que foi o tempo quando Jesus estava na ceia e ia falar coisas muito profundas, muito profundas, e tinha que tirar esse que estava ali também. E vocês vejam como ele mandou. O que vais fazer, faça agora. Essa ordem, depois ninguém podia se levantar e ir até ele e dizer, não se vá, não nos deixe. Como alguém fica enciumado, alguém que está na mesa fica de pé e fala assim, eu vou até ele para falar que não se vá. Não se levante na mesa para ir deter alguém, porque tudo isso tem que se cumprir. E como se cumpriria as Escrituras? Não impeça ninguém, nem meta a mão por ninguém. Deixe as coisas quietas e você se prepare. Você se prepare para a sua transformação. Porque então se lhe pode dizer. E então
pode te dizer, ou você pode se pôr como parte desta situação. Não meta a mão e deixe tudo quieto. Continua focando o alvo. Porque você, como escolhido, a promessa é que será transformado. Os demais, Deus se encarrega. É Deus que se encarrega. Ele só se encarregou dele e disse, o que você vai fazer, faça. Mas foi ele com aquele grupo. E tudo que vai se cumprir, tem que se cumprir. Não tem quem evite. O importante é que você seja esse escolhido de Deus, que em sua vinda está recebendo as bênçãos e que estará sendo de instrumento com o sétimo selo, instrumento nesta obra de reclamação, porque é um grande trabalho. Se ali ele disse que se deteve porque o rei da Pérsia o deteve, como foi? Mas diz, mas ninguém me ajudou, senão Miguel, vosso príncipe. Precisou de ajuda. E estamos falando de um arcanjo. Agora vocês vejam que para esse tempo, nessa obra de reclamação, e aquele que tinha semelhança de homem me tocou novamente e me fortaleceu. Houve um domingo que teve um domingo que eu sentia que minha voz estava indo. Eu dizia, Senhor, Tu me disseste que falasse tudo isso e estou indo só pela metade. Eu não me recordo se um pouco mais de tudo que tinha ali. Disse, me ajuda. Olha, eu senti como se tivesse descido sobre mim um líquido fresco, água fresca pela garganta. E quando eu terminei, eu disse, olha, eu terminei melhor do que quando comecei. E irmão William, às vezes acontecia com ele. Às vezes acontecia com ele. E ele esquecia disto, veja. Como tudo que um profeta passava, o próximo, como funcionou com esse, então crê nessa palavra e funciona para esse também. E alguém foi que fortaleceu a Daniel ali. Foi Gabriel. Agora veja, diz, muito amado, não temas, a paz seja contigo, esforça-te e anima-te. E enquanto ele me falava, recobrei as forças e disse, fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. Ele me disse, sabe por que vim a ti? Pois agora tenho que voltar para pelejar contra o rei do príncipe da Pérsia, e ao terminar o príncipe da Grécia virá. Mas eu te direi o que está escrito no livro da verdade. E ninguém me ajudou contra eles, senão Miguel, vosso príncipe. Agora veja que o ajudou, ele disse que foi Miguel. Agora disse, em Daniel 12, diz, naquele dia se levantará Miguel. Agora Miguel não está só. Vejam, Miguel tem todo o exército que ele tem a seu cargo e tem mais o exército de Gabriel. E como tudo está sendo materializado, cumprido na terra, vejam que o sétimo selo, vocês o têm. Vocês é esse poderoso exército.
para Dios Veja, lo más vocês grande. são para Deus o Lo maior. más grande que está pisando O maior este planeta Tierra que son está ustedes, pisando esse planeta Terra são que vocês, son aquellos porque são aqueles Él pensó desde el principio. aos quais ele pensou, dos quais ele pensou desde o princípio. E por toda a Escritura ele falou de vocês e falou de mim. El séptimo sello Agora, o sétimo selo siendo abierto sendo aberto, vejam, en simplicidad, em simplicidade, personas sencillas, em pessoas en simples, un hombre sencillo em um homem simples y con algo que ningún ser humano e com algo en que esta tierra nenhum ser ha humano tenido. nessa terra tem tido. Y es esa percepción profética. E é de poder essa percepção comprender profética de poder compreender, entender, receber todo lo correspondiente al contenido del séptimo tudo que sello. corresponde ao conteúdo do sétimo selo e tudo que corresponde à dispensação do Es un reino. pueblo especial, É um povo especial, es un pueblo é um povo del cual Él los ha colocado. o qual ele os colocou do seu lado. Ninguno dice los arrebatará Diz, de mi mano. ninguém os arrebatará de minhas mãos. Meu Pai que me as deu é maior que todos, Los arrebatará de mi mano. e ninguém as arrebatará de minhas mãos. Bueno, ven, si uno sigue Bem, se a gente sigue continuar, hablando y sigue llegando continua muchas falando cosas, e continua chegando de muitas las cuales coisas ya hablaremos ahorita en la actividad, das quais falaremos agorinha na y que atividade. Dios nos permita E que hablar Deus nos permita lo que falar tenemos que hablar y o no que hablar temos que falar lo que no tenemos que hablar, e não falar o que não temos que falar, que es porque reservado tem algo que é reservado para el mensajero, para o mensageiro, como lo es lo del nombre, como é o que refere ao nome, porque hay algo ahí de lo cual porque usted aí dirá, tem "Pero algo que si você esto dirá, es tan sencillo, mas se isso é tão simples, pero eso será ya en un momento mas isso já vai ser em um momento en donde él va a permitir, onde ele vai mientras permitir, tanto no se adelante. por enquanto não se adiantem. Vamos paso a paso Vamos passo a passo y verán que es más glorioso e verão que é mais de lo que glorioso nos podemos imaginar. do que nós podemos nos imaginar. Él dijo, mira todo esto, mira saliendo Ele disse, aquí, veja porque tudo isso, aquí, veja saindo Mas não está ali, escrito porque na ali, palavra, quando mas tu não ores, está escrito na entra palavra na que câmara quando tu secreta, orares, entra no seu quarto ora tu Padre, secreto, ora seu el Pai, secreto, y aquel em secreto, que te vê em secreto e te vai aquele que recompensar te em ouve público. secretamente Tinha vai essa te conversação. recompensar publicamente. Então tinha essa y conversa. él le dice, tú recuerdas el nombre que buscaba, E depois disse, você lembra o nome que você le procurava? recordó el nombre, Lhe recordou o nome. así, Sim, bajan, descem, y cuando están allí, e quando estão aí, dice que él escuchó, diz que ele escutou, ele viu, algo le tuvieron que haber dicho allí, algo devem ter dito ali, algo ese instrumento le dijo, algo esse instrumento lhe disse, algo él conoció, algo ele de la conheceu, forma de la cual las personas salían sanas de allí. algo ele conheceu do o porquê as pessoas Agora, saíam curadas daí. Ahí, lo que él vio allí E ali, o que ele viu ali, fue el instrumento foi um instrumento y vio también esa manifestación. e também viu essa manifestação. Y dice que Éxodo Ele diz, 23, Êxodo 23, verso 20, donde dice, versículo "He aquí 20, envío onde mi diz, ángel delante de ti eis que para eu que envio te meu guarde anjo en el diante de camino". ti para que te guarde no caminho. Mira ese. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde Eis que eu envio meu anjo diante de ti para que te guarde no caminho y te introduzca en el lugar que yo he e preparado. te introduza ao lugar que tenho te preparado. Guarda-te diante dele e ouve sua voz. No le seas rebelde, Não lhe seja rebelde, porque él no perdonará, porque ele não perdoará vossa rebelião, porque mi nombre está en él. porque o meu nome está nele. No perdonará
a nadie que sea rebelde. Ele não perdoará a ninguém que for rebelde. Recuerden, não perdoará ninguém que seja rebelde. Agora vejam que o anjo o guiou em todo momento. Quando ia com Moisés, mas para o povo entrar na terra prometida, esse anjo tinha que ter uma manifestação em um véu de carne para realizar e finalizar essa obra ali e cumprir seu programa, sua promessa de os introduzir à terra prometida. Por isso o nome tinha que ser colocado no instrumento. Tinha que colocá-lo no instrumento. Realizou a obra. Mas vejam, nessa parte do átrio, e depois vemos que para entrar à terra prometida do corpo teofânico, esse anjo do pacto se encarna. Se encarna e é conhecido pelo nome Jesus. Mas esse anjo do pacto volta e se torna luz, se torna coluna de fogo. E então, aí fala, não a luz, mas o que estava na luz, fala a Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegue? Senhor, Senhor, quem és? O reconhece. E lhe diz, tem uma semilla. Senhor, Senhor, quem eres? Senhor, Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus. E ele disse, eu sou Jesus. Aí se identifica. Como ele eu sou. Se identifica como eu sou. Mas esse eu sou, vejam, tem um nome. E esse nome tem a ver com a obra que fez lá na cruz, que foi mostrado no átrio, quando esse nome foi colocado em Josué. Mas então, irmão Branham, depois das 7 eras, ele vem e diz, quando esse Espírito Santo que temos chega a se encarnar. Agora vocês vejam aí que se não se encarnou, e o nome estava no anjo. Lá no Êxodo que lemos, e depois quando esse anjo do pacto se encarna e é conhecido pelo nome Jesus, quando ele viu a coluna de fogo descer sobre o quartinho de madeira, vejam, tudo isso se repete neste tempo final e consequentemente esse Espírito Santo, ao se encarnar, então, na sua obra de reclamação, tem que ter um nome. Venha a ser o eu sou, já pronunciável. E tem a ver com a obra que tem a ver com a obra que esse nome fará nesse tempo. Ou seja, que nesse tempo ele estará fazendo a obra que corresponde realizá-la sob esse nome. Se não realizou a obra em tempos passados, porque a dispensação da graça, que é o lugar santo, o nome não pode estar aí. O nome está no lugar santíssimo. Agora, tudo isso Deus tem estado abrindo. E como tudo está se desenvolvendo, então tudo estará sendo feito sob esse nome. Toda a obra da dispensação da graça foi feita sob o nome Jesus. E tudo é simples. Tudo é simples. E pela mesma linha que foi a primeira vinda.
Así que nos estamos gozando, nos estamos avivando. Assim que nós estamos nos alegrando, estamos nos avivando. Él tuvo que haber entrado como si fuera la Ele teve que oficina ter de un entrado doctor. como se fosse um escritório, um consultório de um doutor. Y ese doctor, E esse doutor, donde atiende a los pacientes, o local que atende os pacientes, ¿qué nombre pone en el escritorio? qual nome ele coloca no escritório? Pues el nombre del doctor. Pois o nome do doutor. Tan sencillo como eso. Tão simples assim. Pero todo eso, hay cosas que se Mas van a tudo reservar isso tem coisas que serão reservadas para que no surjan personas usando para cosas que não surjam para su pessoas beneficio, usando porque coisas todo para es seus benefícios, paralelo y todo porque tudo é paralelo. se va cumpliendo E tudo de vai una se forma cumprindo paralela em uma forma a lo que paralela fue allá. ao Vean, que le foi lá. ponían la Vejam, campana para que no colocava escucharan, até aí porque os se sinos, ponían tocava os sinos usarle el nombre para não escutarem, porque começaram a usar o nome para bruxaria, Eso coisas no sé si assim, está diz. en los libros de historia ahí. Isso está no Pero livro vean de, não sei se como está nos livros de Ahora história, en este tiempo, livro de histórias, importante mas vejo que para esse tempo ver el séptimo sello o siendo abierto, importante é ver o sétimo selo sendo aberto, ver el cumplimiento ver o de cumprimento lo que fue prometido, do que foi creerlo, prometido, crê-lo, recibirlo recebê-lo y seguir avivándonos. e continuar nos Seguir avivando, regocijándonos. continuar nos Y es un regozijando. pueblo que siempre está alegre. E é um povo que sempre está alegre, sempre está feliz. No podemos estar amargados. Não podemos estar amargurados. Y dice, bueno, allí lo vemos en Jacob, E diz, bom, ali em Jacó vemos que podía tener Jacob de alegría. o que Jacó saliendo poderia todo ter de cojo ahí, alegria, saindo todo e manco ali, chueco, porque e todo le torto, había descoyuntado ahí porque o anjo el muslo de la cadera. tinha deslocado Y ese hombre a iba junta da contento coxa, ahí, e esse homem ia cualquiera feliz lo aí. veía, Qualquer pero que ese hombre olhava está para feliz, ele e está fala, cojo. esse aí está contente e Bueno, está pues, manco, cojo como sea, bem manco, con situaciones como las que seja, tengamos, estamos com felices, situações estamos as que contentos. tenhamos, estamos felizes, Pero mira, estamos a contentes, mí me mas está veja, cayendo encanto. Estoy feliz. e Estoy tudo alegre. está caindo sobre você, mas eu estou feliz, estou alegre. Deus me curará, Deus me ajudará a me tirar desse problema. Y decimos como Job, E falamos como Jó, Dios quitó. Dios quitó. O sea, el nombre Deus del deu e Señor Deus es tirou, seja bendito o nome do porque para Senhor. los escogidos no hay nada. Porque para os escolhidos Nada impossível. não E tem nada tudo impossível obra para o e bem. tudo opera Assim para o bem, que contribui para o bem. sigam adelante. Assim que sigam Que adiante, es mejor llegar cojo que é melhor chegar o manco ou torto, chegar à que meta, llegar chilling do que chegar tudo y sin creer perfeito, las promesas. mas sem crer as promessas. Para llegar también deseamos llegar. Mas chegar também, desejamos chegar sãos, saudáveis. Eu estou falando desde os diferentes Porque, ângulos, vean ustedes, para porque vocês vejam, el sacrificio para o sacrifício desse animalzinho, sin defecto. tinha que pegar um animal sem defeito, escolher um animal sem defeito. Que usted agarre esa palabra. E é algo que você agarra essa palavra, Yo quiero llegar a la meta Senhor, sin defecto. eu quero chegar à meta sem defeito. Y si había que pasar allí el E mar se eu tivesse que atravessar o mar ali, com Josué, santificado, santificado, era un pueblo que estaba listo. era um povo que estava preparado, estava Se detuvo pronto. allí 5 años. Se deteve ali E passaram 5 o Jordão. anos e atravessaram o Jordão. Había que esperar el tiempo que había que esperar. Tinha que esperar o tempo que tivesse que esperar, para que o povo estivesse preparado para atravessar o Jordão. O sea que llegará el momento Ou seja, que chegará o momento en que toda dolencia que toda doença del pueblo escogido de Dios, do povo escolhido de Deus, que será transformado, será tirado.
Y él entrará en esse corpo. E ele entrará nesse corpo e habitará nesse corpo em toda a sua plenitude. Aí a teofania entrará e nos transformará. Agora vocês vejam que Jesus, ninguém percebeu. Quando ele desceu do Monte da Transfiguração, continuava igual. Mas vejam o que o irmão Branham disse. Mudados em um momento, diz, o cabelo branco irá, ou seja, que terão marcas que esse corpo terá, de velhice, de rugas, cabelo. Alguns que caiu um pouco o cabelo, o meu cabelo está caindo um pouco também, porque o corpo vai envelhecendo. Mas ele disse que lá se tocou porque o irmão Branham não tinha aqui nessa parte central, tinha caído por alguma química ou alguma coisa, e dizia que tinha todo o seu cabelo. Agora ali ele mostrou, vejam, ele mostrou que é um corpo que vai ser mudado, mas terá suas marcas. Essas são as marcas de batalha, de luta, cicatrizes. Tem uma história. Um rei que ia numa carruagem, o irmão Branham disse, e os soldados estavam assim passando, e um ia do lado com suas marcas, suas cicatrizes. Ele disse, me traz ele aqui, monta ele aqui. Algo assim. Por que ele tem essa cicatriz, essas marcas de batalha? Depois leremos. É muito linda esse conto, essa história. Agora, vejam, que chegaremos a obter esse corpo eterno e glorificado com cicatrizes de batalha, porque é um povo que terá passado por muitas provas, muitas lutas, mas nenhuma delas os derrotou, porque somos vencedores. E chegar aí, nesse momento, o povo e cada escolhido de Deus estará bem. Eu desejo que estejam bem espiritualmente e bem fisicamente também. Que estejam com muitas forças, com muita saúde, para nesse momento chegarem preparados para obter nossa transformação. Mas aí tem um tempo que estaremos realizando, em contraste. Se me dá um tempinho, ou seja, os que tiverem fome, ao café. Aqui estamos comendo, o irmão disse. Em Memoriais está. Um certo tempo, o grande César Augusto, depois de uma famosa batalha, e tendo obtido uma grande vitória, eles iam fazer uma celebração em Roma, e ele disse, eu quero que algum homem cavalgue, algum homem digno cavalgue do meu lado enquanto faça isso. Disse, quero que algum homem compartilhe essas bênçãos comigo. E tudo isso se soube em todos os acampamentos, todos os oficiais cortaram seus cabelos, ilustraram suas espadas e colocaram suas armaduras todas brilhantes e praticaram ficar assim erectos e certa saudação para seu rei. Tudo isso, ou seja, que todos estavam ficando todos preparados e um dizendo, com certeza sou eu. Deixa eu ficar impecável, intachável, ficar elegante, e se arruma e coloca o spray e todas essas coisas. Eu não sei se tinha spray, mas colocavam algo no cabelo para que visse aí bonito, brilhante. Bem, como você se vê? Eu me vejo bem. Estamos aqui preparados, prontos. E eu recordo, é um conto também no livro Os Selos, a garota que disse, ele disse que virá por mim, se lembram? E ela se aprontou
Essa aí está se preparando para que não vai vir nada. E recordem que ele vem como ladrão da noite. Essa história de Romeu e Julieta também é linda. Alguém colocou a escada. Veja, a escada não tinha sido colocada porque os ministérios não estavam ainda. E alguém tinha que colocá-la para subir a pedra angular. E depois vejam aí, já estando em cima, então dá direito a você a pedir. Porque é no trono onde se realiza a obra de reclamação. Eu os quero comigo. É algo tão lindo isso. As bênçãos de Deus são lindas, são formosas. E cada um caminhou para lá com sua grande armadura frente a ele. E ele estando sentado lá sobre seu trono, observando, e ali subiu um oficial com a grande, bem preparado e com o cabelo bem cortado, bem arrumado, elegante, e ficou parado fazendo sua demonstração. E ele ficava assim, impecável, se apresentava impecável. E César fez um gesto com a sua cabeça e depois se foi. Subiu outro e fez a sua saudação. César fez um gesto com sua cabeça e se foi. Ou seja, para que passa, não é esse. Por cortesia, como diz aqui, sim menos o sim. Sim menos sim. É um dito aqui que talvez não entendam lá. Sim menos sim. Esse foi. Foi soldado após soldado. Ou seja, que iam passando e passando. Parecia o caso de Davi. Quando diante de Jessé, Samuel estava ali. E eram os filhos de Jessé. Um dos filhos ele ia ungir. Vejam a mesma coisa. Todos tinham entrado no quarto para se preparar. Um dizia com certeza, sou eu. E esses eram homens grandes, elegantes, de um bom porte. Não olhe o seu parecer, foi dito. Não é esse. Não é esse, não é esse, não é esse. Bem, agora, te resta algo mais por aí? Para muitos, alguns podem pensar, esse é o que não serve, mas veja, que ele disse que o vil e o desprezado. Procurem essa escritura e a tenha por aí. Eu tenho um monte de telefone aqui. O vil ou menosprezado, vejam, é o que Deus usa e é o que tem valor para Deus. Diz 1 Coríntios, o desprezado do mundo e o desprezado, Deus escolheu. E o que não é para fazer o que é. Aparentemente não era Davi. Vejam que para a própria família nem sequer o tomaram em conta. Porque pelo menos por cortesia, por educação, para que levasse o prato de comida até a mesa, poderia chamar ele e dizer, olha, se prepara, fique um pouco mais melhor, coloque alguma coisa porque você está fedendo um pouquinho e venha para nos acompanhar porque o profeta vem. Mas nem sequer o chamaram. Então alvoroço no final, porque com certeza os 7 irmãos ajudaram Davi a se vestir, se arrumar. E colocar ele um pouquinho mais cômodo, porque vejam que no final perceberam. Bem, não fomos nós, os 7, não foi nenhum de nós, e o que resta é ele, então é esse garoto, não tem mais ninguém.
Isso? Sim, é isso. O que aparentemente para a vista humana não preenchia os requisitos, podem olhar a nós, olhar a você, e pode olhar todas as falhas e tudo. Não pode ser esse. Mas é esse. Esse é o que Deus escolheu. Esses são meus filhos. Esses são meus primogênitos. Esses são os que eu vou transformar. Finalmente, bem atrás da fila, o último da fila, veio um soldado da infantaria. Veja que sempre é o último. Ele não tinha nenhum escudo para o lustrar e também cabelo para cortar, mas caminhou frente a César. Ele nem sequer sabia fazer a saudação certa, mas somente inclinou seu rosto e se foi. Eu me lembro o menino que falava A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, o alfabeto, porque ele não sabia orar, mas Deus sim sabia escutar. Com essas letras, ele soube o que esse menino estava dizendo. E podemos ler YHWH e ele sabe. O povo sabe o que estamos falando. Bom, e César disse, espere um minuto. Quem é você? Esse chegou aí nele já. Agora recordem algo grande. Esse nome foi impronunciável lá. E acrescentaram umas vogais para o tornar pronunciável. César disse, espera um minuto. Quem você é? Volta aqui. Ele caminhou lá em cima. Ele o olhou. Agora recordem quando ele disse de uma atividade que tinha em algum lugar. Lemos há pouco, ele disse, se essa pessoa tivesse subido como desceu, teria descido como subiu. Entenderam essa parte aí? Vejam como ele está subindo. Ele o olhou, ele disse, volta aqui. Ele caminhou lá em cima, ele olhou e tinha marcas no seu rosto, cicatrizes, cortado, desfigurado e ferido. Disse, onde recebeste estas marcas, essas cicatrizes? Ele disse, lá fora, em batalha, pelejando pelo meu Senhor, César. Pelejando pelo meu Senhor, César. Disse, sobe aqui e assenta do meu lado. És o que foi examinado e provado. Viram o que falávamos agorinha? É examinado e provado. Irmão, não é tempo de cortar o cabelo, não são dias de educações, é tempo de prova, é um tempo que Deus está provando sua igreja, procurando encontrar as cicatrizes de batalha de provas difíceis e pelejas em combate. Esse é aquele que montará do seu lado. Eu ia dizer isso. Apocalipse 19. Porque esse é o cavaleiro do quinto cavalo do Apocalipse, que vem com a palavra pura e vem com seus exércitos. Onde estão esses exércitos? Aqui estamos. E os que depois virão também da sexta dimensão, porque essa escritura tem múltiplos cumprimentos, múltiplas revelações. Bem, vamos fazer uma pausa aqui. E na atividade poderemos continuar falando do sétimo selo.
lo correspondiente al séptimo sello y todo el contenido del e de séptimo sello. tudo que corresponde ao sétimo selo e o conteúdo do La sétimo venida del selo, que é a vinda do Senhor. El séptimo sello es la venida del Señor. O sétimo selo é a vinda do Senhor, Porque ahí envuelve todo el contenido de porque envolve ese tudo tema. O sea, o que ahí envolve están esse tema, ou ustedes seja, aí estão vocês también. Que também. Dios les bendiga y les guarde, Que Deus os abençoe e os guarde, e adiante, agarrados de la palabra, del mensaje, agarrado à palavra, à sin mensagem, desmayar. sem desmaiar, Porque estamos cerca porque estamos perto dessas y el promessas. tiempo que Él tenga que esperar E o tempo que por uno, ele tenha que esperar por Él um, esperará. ele Y esperará. nosotros seremos pacientes. E nós seremos No queremos pacientes. que nadie se quede, Não queremos que ninguém En la fique gran tribulação. na grande tribulação, que será muy, pero que muy que difícil. será muito, porém, que É muito algo que uma vez difícil. ele dijo que ni a É algo que uma peor vez ele enemigo de disse usted que uno se lo desearía, você não desejaria nem para seu pior inimigo, porque es algo terrible. porque é algo terrível, foi a palavra que ele Veja, a usou. gran tribulação Veja, é algo a grande tribulação terrible. é algo Terrível. terrível, terrível. Y muchos jugando con la salvación, E muitos brincando com a salvação, para lo cual, vean, son también ordenados, predestinados para para o que eso. também são ordenados, predestinados para Pero isso. a nosotros no hay quien nos despinte esa promesa Para nós, de irnos não a la cena de tem las bodas que del Cordero. tire de nós essa promessa de irmos à ceia Ele das nos bodas do está Cordeiro. chamando, Ele está nos dizendo, chamando e dizendo: Vente, siéntate aquí a mi lado. venha, senta-te aqui do meu lado. Has pasado la prueba. Passaste a prova, Gran valiente grande e valente, del hijo de David. do filho de Davi. Dios les bendiga y les guarde. Deus os abençoe e os guarde. Valente do filho de Davi, escolhido de Deus, primogênito de Deus, aqui Y presente, los que están escuchando e en los os que diferentes estão países escutando nos también. diferentes países também. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Que Deus os abençoe, os guarde. Y cuando estemos en la cena de las bodas del Cordero, E quando estivermos na ceia das bodas do Cordeiro, allí, en esa gran mesa que dice el hermano Branham, ali nessa grande mesa que o irmão Branham disse que será de milhas e milhas de nos comprimento, miraremos nos olharemos y nos gozaremos e nos alegraremos de que hayamos sido uno de que tenhamos de sido los que recibió dos que el séptimo sello, recebeu de los que recibió o su sétimo venida. selo, dos que recebeu sua vinda. Y seguirá ese gozo, ese E avivamiento essa alegria, esse avivamento continuará por el milenio y por toda pelo la eternidad, milênio e por toda a eternidade, porque es un avivamiento porque eterno. é um avivamento eterno. Nadie nos quitará ese avivamiento. Ninguém tirará de nós esse avivamento. Esta semana cayó, fíjense, Essa semana caiu, Essa fecha. observa, essa data de la cual el hermano Branham predicó sobre los sellos. que o irmão Branham pregou sobre os selos. Luego ustedes van a conocer Depois vocês vão todas las conhecer cosas que ocurrieron esta todas semana, as coisas que aconteceram nessa semana, que ha sido una semana Que muy marcada. foi en el uma programa semana divino. muito marcada no programa Bueno, que Dios divino. les bendiga y les guarde, Bem, que Deus os abençoe e os guarde. E adiante, sin desmayar, sem desmaiar. porque aunque lleguemos, como dijimos ahorita, E ainda que cheguemos, como falamos Dessa agorinha, forma, mire, dessa como forma, al final. veja, vente aquí, como no final, vem aqui, lo colocó allí colocou ali, en eso que dijo el hermano Branham, nisso a que o su irmão lado, Branham disse, en el do trono. seu lado, no trono. Bueno, nos vemos, Dios les bendiga y les guarde. Bem, nos Y veremos. hasta Deus os ahorita, abençoe e os guarde até que agorinha, estaremos comenzando la actividad con que oración estaremos y alabando começando a Dios por atividade los com oração e louvando a Deus com os cantos, los cuales cânticos, también nos acompañan los de la sexta dimensión. com os quais também os da sexta dimensão nos acompanham. Por isso é importante chegar a tempo allí, para ter esse tempo ali, esse tempo de preparação, que é o que damos a con Deus nuestras alabanzas, com nossos louvores, no llegar a la carrera não chegar à carreira y sentarse e se assentar, y a veces quizás muy encima, e talvez muito ou em já cima, quando se está predicando, ou quando já está pregando, puede ocurrir alguna mesmo que situación pode acontecer algumas no caminho, situações de no la caminho, com a e- família,
pues se atrasa un poquito, e atrase um pouquinho, mas sempre é bom chegar a tempo, porque pode chegar no momento que esteja falando algo e como você não escutou o anterior, então você vai entender outra coisa e pode te prejudicar em vez de ser de bênção para você. O que eu estava dizendo nesses dias, que nos selos, o lugar que ele dizia que não podem pegar uma mensagem agora e ler-la, vão se confundir. Isso está nos selos. Não pode chegar sem antes escutar a mensagem anterior ou anterior para ter o quadro completo, porque então não vai entender, não entenderá. Porque o nível onde nós estamos agora é um nível tão e tão alto. Isso já passou de álgebra. Já estamos falando de coisas mais profundas, das quais ele disse, águas profundas, onde esses peixes, que ele disse que jogasse um anzol bem longe, e disse que foi até lá no final, e disse, você fez bem, ou você tinha lançado bem o anzol. Vejam que ele nos disse, pega e joga a rede, porque era uma obra que estava sendo realizada nas eras, mas para esse escolhido de Deus, correspondente à era da pedra angular, é com anzol, é 1 a 1. Viu que falamos na quinta-feira? Que os vai pescando desde aí. Encontraram? Deve ser em um dos selos. No, esta no es, pero yo lo tengo allí anotado. Não é essa, mas eu tenho anotado aí. Que a pessoa não pode chegar sem escutar a mensagem anterior. Algo assim fala. Mas vejam já onde estamos. Cada vez mais que Deus vai abrindo nosso entendimento, vamos entendendo, tendo um quadro mais claro de tudo, e vamos compreendendo todo esse grande mistério que Deus teve reservado para nós nesse tempo, que seria de uma forma simples, em uma forma onde somente os escolhidos de Deus viriam, creriam e receberiam, e estariam caminhando, marchando para a terra prometida do seu corpo eterno e glorificado. É esse mesmo. Página 283 do livro Os Selos diz: agora, se você chegou pela primeira vez e não escutou a mensagem sobre os 4 cavaleiros, pega a fita e escute, lhe será de muita bênção. Eu recebi muitas bênçãos, e que assim seja com vocês. Ou seja, vejam, para se pôr em dia, tem que escutar as primeiras para se pôr em dia, porque senão vai perder. Bom, Deus os abençoe e os guarde, e adiante, nesse tempo final, com o 7º selo, rumo à terra prometida do novo corpo. Esse é outro tema que pode falar também em algum momento, o 7º selo, ou com o 7º selo, rumo à terra prometida do novo corpo. Podemos colocar isso também. Com o 7º selo rumo à terra prometida do novo corpo. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. E muito obrigado por esses momentinhos que são de grandes bênçãos. Sempre que os temos, quando podemos os teremos. E assim compartilhamos essas bênçãos tão lindas que Deus tem para nós neste tempo final. Que Deus os abençoe e os guarde e a todos. E bom proveito aos que vão tomar o café da manhã. E bom proveito de tudo isso que recebemos. Bem,
O irmão, qual foi o irmão que me disse? Não sei se foi um dos jovens ou foi um irmão. Alguém me disse. Olha, você é o que abre a porta e é o que a fecha e é o que a abre e entra e é o que a fecha. Bem, nos veremos. A porta está aberta na era da pedra angular. A porta é Cristo em sua vinda. E Ele é o que a abre. Vejam, eu abri a porta da dispensação do reino, da era da pedra angular. E Ele é o que a fechará. Isso teria que ler nas Escrituras, porque vejam, o abrir a porta é para que entrem. Mas se você não quer entrar, ninguém vai te obrigar a que entre. A porta tem estado aberta e está aberta. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, isso diz o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A chave de Davi, vejam. Porque é para esse reino do Messias, para esse trono de Davi, ele tem que ter a chave de Davi. E para entrar ao reino de Davi, que é o título de filho, com o qual ele está vindo, filho do homem e filho de Abraão, porque é herdeiro do planeta Terra, filho de Davi, é herdeiro do trono, filho de Abraão, herdeiro de todo esse território de Israel e filho de Deus, herdeiro de todo o planeta Terra e do mundo inteiro, e das galáxias e tudo. Todos os títulos, vejam, todos os títulos sendo resumidos aí. Por isso, quando ele diz aclamação, voz de arcanjo e trombeta de Deus, vemos isso também resumido em um também. Porque como é um mensageiro dispensacional, tem que vir com voz de arcanjo. E as escrituras correspondentes a esse tempo final, como voz de arcanjo, você tem que ver quando se cumpriram nesse anjo, quando esteve ministrando, trazendo as boas novas à igreja, e tem que ver quando ele esteve clamando com aclamação, como precursor, mas também tem que ver quando isso esteja se cumprindo nesse tempo, porque tudo se cumpre e resume em um. E aí você pode ver todo o quadro em cada manifestação. Aclamação, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E a final trombeta é que se estaria realizando essa obra dos trovões, revelando o mistério do sétimo selo, e nessa obra que ele estaria realizando, nessa aclamação, na reclamação, estaria cumprindo a ressurreição e a transformação, porque ele disse ante a última trombeta, porque se tocará a trombeta. E o que é uma trombeta? É a voz de Deus falando. E depois de ser tocada, ser anunciada, ser revelada essa mensagem, então a promessa da ressurreição virá. E nossa transformação. Bem, está meio rindo, como que dizendo, se não vai parar. Bem, nos veremos. Deus os abençoe e nos guarde. Vamos continuar, porque já são as 7h10 e começamos que hora? Como às 6. Às 6h30 eu já estava me despedindo. Bem, nos veremos. Deus os abençoe e os guarde a todos. É como quando eu gravava. Em uma nação eu estava gravando, o irmão ele me disse, é somente uma saudaçãozinha. Leva a câmera aqui no seu ombro. Não leva o triplé, não baixa os cabos, nem microfone. E não grave com o microfone, grave assim com som ambiente. E dessa não vai me acontecer mais, porque ele me diz, quando ele falava, não leva o tripé, eu dizia, não, eu vou levar. E ele ria. Nesse dia, e eu desci com a minha câmerazinha e disse, bom, isso vai ser rápido. Isso vai ser as milhas, vai ser rápido. E eu fiquei bem pertinho dele, porque era um lugarzinho pertinho. Tínhamos passado por um lugar e íamos direto a uma atividade.
E a atividade principal desse dia, que era em um auditório grande. Bom, foi no México. Ou Catemaco, por essa região por aí. E era cedo ainda. Estamos assim, preparados e já íamos para lá. E descemos, ele disse, leva a câmera, e eu coloquei ela aqui, e o irmão ele começou a falar, e eu estava com a câmera aqui. O povo era pouquinha gente. E o irmão ele começou a falar, e eu comecei a tremer, e a câmera, e eu disse, olha, é uma saudaçãozinha, e a gota de suor descendo sobre mim, e não acabava, e eu dizia, meu Deus, e eu olhava, e ele me disse que era uma saudaçãozinha, e a câmera subia, e eu aproximava, dava zoom, aproximava, eu não sei mais o que fazia com o zoom. Assim aconteceu comigo. E depois ele estava rindo e eu voltava. E foi uns 45 minutos. E isso aqui eu já nem sentia. Eu creio que eu deixei a câmera e montei no carro assim para trás. Porque eu estava todo dormente aí, dolorido, porque não é a forma que a gente sempre acostuma. E eu dizia, eu sempre sentava atrás na caminhonete e disse, irmão William, era uma saudaçãozinha. Eu estou banhado de suor, e ele ria. Daí para fora, ainda que fosse 2 minutos, eu descia o tripé, e às vezes era rapidinho, e guardava a câmera. Deus abençoe e os guarde. E depois me dizia, eu te disse para não baixar o tripé? Nós nos entendíamos muito bem. Bem, claro que nos entendíamos muito bem. Todas essas viagens e esses percorridos, vejam, tiveram um grande propósito no programa divino. Ele mesmo cuidando do 7º selo. Bem, que Deus os abençoe e os guarde a todos. Vejam como agora pode ser falado, se pode falar abertamente, o que não podia falar em outros tempos, agora se fala cara a cara. Agora se fala com propriedade. Porque o que ia estar sendo falado ia produzir nos escolhidos de Deus essa fé do rápido, mas que também ia produzir em pessoas como Judas, e antes não podia produzir. Primeiro, não eram os instrumentos para produzir isso. E que se chegasse a falar desta forma, então veja, um pouquinho que Deus permitiu ver em cada mensageiro, vejam que tiveram atentados com um pouquinho que trouxeram. E falaram mal dos mensageiros de Deus. Houveram zombadores e muitas coisas, mas agora vejam, quando está abrindo claramente e falando claramente, vejam o que tem estado acontecendo. O mesmo, zombadores também blasfemam e já falam publicamente. E por isso essa escritura do Salmo 2, eu ri, eu dou risada disto. Porque tem que se cumprir, porque alguém tem que fazer esse trabalho. E cada vez mais você pode ver que mais ficam com raiva quando vem o cumprimento da promessa. E nós nos enchemos mais de alegria, de avivamento, de regozijo. E podem ver que no final, lá no tempo de Jesus, os que começaram ali, essa primeira mensagem quando ele começou, e eles começaram já a precipitá-lo, vejam, em seguida quiseram eliminá-lo. E isso nesse tempo final é que chegará a essa escala, nesse tempo final chegará a essa escala, onde também vão conseguir. Mas vejam, essa será a maior vitória, porque virá com todos os da 6ª dimensão.
E veremos se com todo esse grupo e mais com os daqui, vamos ver quem vai fazer frente a esse poderoso exército. Diz que pelejarão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. E em uma Bíblia ele escreve, pelejarão contra o Cordeiro, e ele escreve, leão. Pensarão que é um cordeiro e não sabem que é o leão com a leoa, rugindo desde Sião. Vamos ver quem vai meter a mão nesses que desprezaram em seu tempo. E vocês se alegrem com isso aí. E nós estamos nos alegrando com esse avivamento. E nosso gozo é e será eterno. O gozo dele e a zombaria e o sorriso deles é temporário. Depois aí é onde ele disse que para eles será o choro e ranger de dentes. Nós agora, como humanos, choramos muitas vezes. Sentimos porque muitos deles os amamos. Vejam, Jesus amou a Judas. E agora choramos, sentimos, mas depois será de gozo, de alegria, porque tudo já haverá passado. Para eles é o contrário. Agora se alegram, riem, zombam, mas depois será o choro e o ranger de dentes na grande tribulação. Depois vai ser para eles um tormento pelo milênio, porque não pense que vão estar ali sem passar esse tormento aí aonde eles estarão. E depois do milênio, vejam, serão julgados, serão culpados e serão jogados no lago de fogo. E os deste tempo, os zombadores deste tempo, e os que estão contra o programa divino e da obra que Deus está realizando sobre o sétimo selo, e os escolhidos de Deus contra os escolhidos de Deus, e o mensageiro e a mensagem, e tudo que está sendo trazido, esses são os mais que vão estar no lago de fogo. Esses são os últimos que vão desaparecer. Assim que a sentença para eles já está dada. Ele vem com bênçãos, mas também vem com juízo divino. E essa sentença já está ditada. Quando dita a sentença, quando o juiz dita a sentença, em um caso, vejam, que depois chega o dia para começar a cumprir essa sentença. Não é desde esse momento. Muitas vezes a pessoa paga a fiança e tem um tempo para se entregar. E nesse tempo, com certeza, riem do juiz e fazem tudo o que faz, mas essa sentença ninguém a elimina. Vai chegar o dia que, a partir desse dia, vai começar a cumprir essa sentença. Bom, que Deus os abençoe e os guarde adiante, agarrados à palavra, e avivados com o sétimo selo. Que Deus os abençoe e os guarde a todos.